Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que o Senhor resplandeça a face dele sobre vocês e vos dê a paz, não só a você, mas a toda a sua família que está me assistindo pelo YouTube. Todos estão nos acompanhando, que vai acompanhar agora esse momento maravilhoso que nós vamos ter, onde o Senhor, eu creio que vai operar maravilhas na vida daquele que crê. Vou ler uma palavra, como eu sempre gosto, né? Eu sempre gosto de iniciar com uma leitura da Bíblia, com uma palavra, e eu acho agora vamos estarmos compartilhando com vocês. Isaías capítulo 53, o livro lá que o nosso eunuco estava lendo, né, na carruagem. Vamos ler aqui esse texto, vamos ler do versículo 1. Vamos lá no versículo 1. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha, nenhuma beleza havia em Jesus. Mas um texto que eu quero falar para vocês aqui é quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Em outro texto, Isaías, ele fala que o Senhor olhou e viu que não tinha ninguém que pudesse salvar. Não tinha ninguém que desejasse salvar o seu irmão, socorrer o seu irmão, ajudar o seu irmão. Então, com o seu braço forte, ele decidiu fazer isso. E aqui em Isaías 53 é o cumprimento dessa profecia. Aqui está a declaração profética, para mim, a maior da Bíblia, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a obra da justificação, se encontra nesse texto. Vamos continuar, então. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, com um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente, escute, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem que repetir esse versículo aqui. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi humilhado, oprimido, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela ainda fala? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Olha só, né? No mesmo tempo, é triste e no mesmo tempo é lindo. É lindo porque, por causa de nós, ele foi ferido. É triste porque nós não merecemos. Somos pecadores, somos falhos. Não merecemos de maneira nenhuma o que Jesus fez por nós. Somos indignos. Vou continuar. Versículo 9. Deram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma
como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Olha que interessante. Quando der ele a sua oferta, qual é a oferta de Jesus? A alma dele. Quando ele der, então foi ele que deu. Ele declara que ninguém tira a minha vida. Eu a dou porque eu quero e a tomarei de volta. Se pararmos para olhar, para lermos esse texto aqui, orarmos, jejuarmos, pedir para o Senhor nos iluminar, olha, não tem como se render a Jesus. Não tem quem lê esse texto aqui e não fala, olha, eu tenho que viver para Ele. Eu tenho que me se santificar, me consagrar para Ele, porque o que Ele fez por mim. Gente, é um texto que só fala de dor, só fala de sofrimento. Mas Ele sofreu para que você não sofra. Isso que é interessante. Ele recebeu a ira para que você não receba a ira, para que eu não receba a ira. Ele verá a sua posteridade, descendentes, filhos. Lá em Hebreus diz que ele se sacrificou para trazer muitos filhos à glória a Deus. Vamos continuar. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, foi penoso. Sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muito. Ah, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Porque a iniquidades dele levou sobre si. É lindo, né? Vamos orar, então? Em nome de Jesus, para darmos início e eu posso entregar aqui ao meu jovem pastor, para que ele possa estar conduzindo em nome de Jesus. Senhor, te louvamos e adoramos por esse momento, te agradecemos em nome de Jesus, por estarmos aqui reunidos ao Senhor, Pai amado, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem para nós. Porque esta é a realidade que nos apresenta Isaías 53. Nos apresenta uma verdade tão grande, tão imensa, de um Deus que se fez homem, habitou entre nós, sofreu, padeceu na sua própria carne para nos sarar, para nos curar, para nos dar vida nova, para nos justificar. Te louvamos e adoramos por isso, Senhor. E queremos nesta noite declarar que abrimos o mais profundo do nosso ser para receber o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem preparado para nós nesse banquete. Ah, Senhor, tem o banquete nesta noite para aqueles que estão com fome. Ah, tem água para aqueles que estão com sede nesta noite. Já está preparado o banquete, está posto a nossa presença. Basta, Senhor, nós desejarmos, pedimos, clamarmos e desfrutarmos da mesa. Não nos permita que sejamos igual àquele irmão mais velho, que tinha sempre a mesa disposta à frente dele, mas sempre recusou, Senhor. Não nos permita termos este coração, mas que nesta noite seja uma noite muito diferente, que ao final, Senhor Deus, nós possamos testificar as tuas maravilhas, como o teu banquete é saboroso, como tua água é uma delícia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu já, pastor Mateus, fique à vontade em nome de Jesus. Shalom, shalom, a graça e paz do Senhor Jesus a todos. A você que me assiste pelo YouTube, que Deus lhe abençoe também. Desde já, eu quero preparar os ouvidos dos irmãos que estejam todos em espírito de oração. Porque o que eu vou trazer agora, para quem está me ouvindo, talvez seja algo muito escandaloso. Mas eu preciso trazer a verdade. Uma verdade que muitas vezes não é pregada, não é ensinada. E quando se ouve, causa um confronto. O tema da mensagem hoje: por que religiosos têm dificuldade de ter cura interior? É uma frase que eu ouço muito.
Se um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, o Deus que sara, se Jesus Cristo curou tantos, por que as pessoas da igreja estão tendo tanta doença emocional, até pastores se suicidar, divórcios, crises emocionais no meio do povo evangélico, do povo que segue o cristianismo, que professa Jesus como forma de fé? Então, você que está me ouvindo hoje, ainda bem que essa mensagem vai ficar gravada, você vai ter a oportunidade de ver quantas vezes quiser. Provavelmente, essa mensagem vai mexer muito com você. Eu espero que o Espírito Santo lhe capacite a você entender desde a primeira vez. Mas, se você não entender, assista de novo o que Deus quer ministrar hoje sobre sua vida. Nós vamos ler hoje a mensagem em João 3, sobre Jesus e Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratamos de coisas terrenas, não creres. Como crereis se vos falais das celestiais? Eu vou parar por aqui, mas você depois pode ler toda a conversa de Jesus com Nicodemos, para não ficar muito grande a mensagem. E vou enfatizar essas passagens. Preste bem atenção. Eu vou falar algo para vocês, mas para você se sentir consolado, consolada, eu também estou falando para mim. Então, eu não estou falando te confrontando. Eu estou falando sendo usado pelo Espírito, estou sendo confrontado junto com você. Quando eu estava orando a Deus e Deus me trouxe essa revelação, eu também fui muito confrontado. Então, pode ter certeza que só existe um professor aqui, que é o Espírito Santo, e eu e você somos todos alunos. O único que é mestre aqui é Jesus, e nós somos todos carentes da tua revelação. O novo nascimento é muito pregado na igreja. Muito pregado. Se botar no YouTube aí, você vai ver milhares de mensagens sobre nascer de novo. Mas hoje eu quero trazer uma revelação que eu creio que talvez você nunca tenha ouvido antes. Muitos pensam que nascer de novo é quando eu me rendo ao Senhor Jesus, aceitando Ele como meu Senhor e Salvador, confesso meus pecados, peço perdão, me arrependo, me batizo nas águas, recebo o sinal do batismo com o Espírito Santo e ali eu começo a frequentar uma igreja, começo a orar, começo a ler uma Bíblia, começo a ter uma vida devocional, jejum, oração, louvores, e aí vou crescendo na fé, vou começar a evangelizar, fazer estudo bíblico, tomar estudo com o professor Charles, hein, professor? E aí eu vou aprendendo doutrinas,
e aprendo as doutrinas que o pastor Charles ensina, e daqui a pouco eu faço teologia, daqui a pouco eu viro um pastor, daqui a pouco eu viro um evangelista, um profeta, um sacerdote, estou na igreja com cargos e tá liderando homem, liderando mulher, liderando criança, jovem, adolescentes, diácono. Daqui a pouco eu abro uma célula, daqui a pouco eu estou discipulando, ganhando vidas, pregando o evangelho, sou usado por Deus. Tal. Todo mundo entende isso como um novo nascimento. Outros entendem novo nascimento. Eu bebia, parei de beber, eu fumava, parei de fumar, usava drogas, parei de usar drogas, eu mentia, parei de mentir. Todo mundo entende isso como um novo nascimento. Eu era um péssimo marido, me torno um bom marido, eu era um péssimo pai, me torno um bom pai, era um péssimo filho, me torno um bom filho, me torno uma pessoa melhor e tal. Eu não vou dizer que isso não faz parte do pacote. Eu não vou dizer que isso está incluso. Mas se eu disser que isso é novo nascimento, não é que a Bíblia ensina. Por que, Mateus, não é que a Bíblia ensina? Porque estamos aqui diante de Nicodemos. E Nicodemos praticava tudo isso. E por que Nicodemos não nasceu de novo? Ele orava. E judeu orava, não é como a gente brasileiro, não, que orou 10 minutos, meia hora é oração. Judeu tinha oração de manhã, judeu tinha oração de tarde, judeu tinha oração de noite. Judeu, ele tinha várias horas, ele tinha as vigílias de oração. Nicodemos, ele era um mestre da lei. Então ele conhecia a palavra profundamente. Ele estudava profundamente. Ele jejuava. Nesse caso, Rafael, Nicodemos, ele fazia isso de coração. Nicodemos não era falso. Nicodemos era sincero e verdadeiro. Não era falta de vontade, não era falta de fé, não era falta de obediência, mas tem um segredo que eu vou trazer na mensagem hoje, que vocês vão entender o que aconteceu. Então, Nicodemos, ele fazia tudo que a Bíblia ensinava. Tudo. Mas tinha um detalhe importante. Nicodemos, ele fazia. Grave essa palavra aí. Se puder anotar, anote no papel aí. Ó. Nicodemos fazia. As pessoas religiosas, elas fazem. Elas vão à igreja como um ato de fazer. Elas oram, um ato de fazer. Elas jejuam, um ato de fazer. Tudo elas fazem. Elas fazem um devocional, elas fazem um relacionamento com Deus. É uma atitude. Só que nascer de novo não é fazer. Não é orar, não é ler Bíblia, não é jejuar, não é frequentar a igreja, não é nenhuma frase que você faz. Preste atenção que eu vou entrar em um conteúdo profundo e pode dar nó na cabeça. Mas eu estou indo bem devagar e pausadamente para você entender. Nascer de novo, você não faz nada. É o contrário. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu fui para o enterro de meu pai há 1 ano e meio atrás. Quando meu pai estava morto, eu não vi meu pai respirar, eu não vi meu pai mexer o braço, eu não vi meu pai conversar comigo, eu não vi meu pai sair do caixão. Meu pai estava morto. E, pelo que eu vi com meus próprios olhos, morto não fala, morto não faz, morto não tem nenhuma atitude. Para eu nascer de novo, eu preciso morrer. Então não é o que você faz, porque morto não ora, morto não lê Bíblia, morto não jejua, morto não frequenta igreja, morto não faz nenhum devocional, morto não faz nenhum ritual, nenhuma liturgia, morto não obedece, morto não faz nada. Nascer de novo passa primeiro por um processo de morte. O pecado, lá no Jardim do Éden, ele fez nascer o meu eu, o meu ego. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo.
Para eu viver a cura segundo o padrão da Bíblia, eu preciso primeiro morrer. Essa é a grande diferença entre a cura da alma pelo Espírito Santo e a terapia com o psicólogo. O psicólogo, ele vai tratar o teu eu. Jesus Cristo vai matar o teu eu. Ele não vai tratar o seu eu, porque o seu eu está vinculado à sua carne. O seu eu está vinculado a esse mundo. O seu eu está vinculado ao pecado. O seu eu está vinculado ao que você aprendeu na terra. Você aprendeu na terra com seu pai, aprendeu na terra com sua mãe, aprendeu na terra com os professores, aprendeu na terra com a cultura, com a mídia, com o local que você vive. Baiano tem cara de baiano. Paulista tem cara de paulista. Sergipano tem cara de sergipano. Japonês tem cara de japonês. Porque a cultura influencia quem somos. Baiano tem jeito de baiano. Europeu tem jeito de europeu. Porque a gente aprende onde a gente vive, a gente absorve a cultura do local que vivemos. Então, o brasileiro tem um jeito de ser brasileiro, porque ele aprendeu na nação brasileira, na geografia brasileira, com o povo brasileiro, com vizinhos brasileiros, com parentes brasileiros. Ele convive com o brasileiro. Então, ele é aculturado a ser brasileiro. Deus vai matar todo o seu eu. Vai te levar para o deserto. No deserto não tem geografia, no deserto não tem história, no deserto não tem cultura, no deserto não tem nação. No deserto ele vai matar tudo que você aprendeu. Aprendeu com o diabo, com o mundo, com a carne, com as coisas da terra. E quando ele matar o seu eu, ele vai ressuscitar ele em você. Você não vai viver mais esse eu. Esse eu só surgiu quando você pecou. Porque antes do pecado sempre foi nós. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, era macho e fêmea, eram os homens, humanidade, família, irmandade. Então Deus vai matar esse eu seu para ele nascer em você. E quando Jesus é ressuscitado em você e ressuscita o seu espírito que estava morto, e o Espírito Santo passa a habitar em você, você agora vai deixar de ser uma pessoa que vive na terra e vai viver segundo a cultura do reino, a cultura do céu, a cultura de Deus. Deixar de viver pressupostos e preceitos humanos para viver pressupostos e preceito divino. Deixar de ter a cultura humana e carnal para ter a cultura celestial, a cultura do reino, a cultura de Deus, a cultura de Jesus, a cultura do Espírito Santo. Então não é eu fazer, eu ir para a igreja, eu ler Bíblia. É eu morrer para Cristo ressuscitar em mim, o Espírito Santo morar em mim, e a partir daí eu não faço nada. O que está escrito na Bíblia em Efésios, o querer e o efetuar vem dele. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. E sem ele nada podemos fazer. Não sou eu que faço, é o Espírito Santo que faz em mim. É o Espírito Santo que me ensina a orar. É o Espírito Santo que me dá desejo de ler a Bíblia. É o Espírito Santo que me conduz a ser igreja. É o Espírito Santo que transforma o meu caráter, a minha natureza e me cura de dentro para fora. Então, o religioso, ele, ó, tá vendo esse paletó aqui, ó? Ele veste a roupa do religioso. O discípulo, filho de Deus, ele é revestido de Cristo. O religioso, ele pega e bota a Bíblia, ó. O discípulo Cristo de Deus, ele é uma carta viva do Evangelho, a Bíblia está dentro dele. A palavra viva, o verbo, ele é encarnado, o verbo nele. O religioso vai à igreja, o Filho de Deus é a igreja. O religioso, ele ora. O Filho de Deus se relaciona. O religioso, ele faz as coisas para Deus. O Filho de Deus, ele reproduz Deus na vida dele e transborda Deus para os outros. Ele multiplica Deus. Ele conduz Deus, conduz o Espírito Santo. Ele não faz para Deus. Ele é um representante de Deus e Deus faz através dele. O religioso usa Deus. O Filho de Deus é usado por Deus. O religioso, ele procura agradar a Deus.
O Filho de Deus sabe que é pecador, que não agrada a Deus, e ele morre, ele confessa, ele pede perdão, se arrepende, e Deus se agrada dele, porque Deus o ama, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. O religioso faz, o Filho de Deus é. O religioso é obras, o Filho de Deus é essência, é caráter de Cristo, é natureza de Cristo, é transformação da mentalidade de Cristo. Não vivo eu, Cristo vive em mim. O religioso, ele tem uma mente religiosa. O Filho de Deus, ele tem uma mente de Cristo, uma mente segundo Cristo. É os pensamentos de Cristo, ele vê com os olhos de Cristo, ele ouve com os ouvidos de Cristo, ele tem um coração segundo o coração de Deus. O religioso, ele decora a palavra, decora versículos bíblicos e procura botar aqueles versículos em prática. O Filho de Deus, ele vive, ele respira a palavra faz parte da sua natureza, porque ele e o Pai são um, ele Jesus é um, ele e o Espírito Santo é uma unicidade, não tem mais eu, é nós. Nós se tornamos a mesma natureza, nós passamos a ter a natureza de Cristo, nós passamos a ser imagem e semelhança de Cristo, nós passamos a levar o perfume de Cristo às pessoas, nós somos sal e luz, levamos a luz de Deus às pessoas, nós brilhamos a glória de Deus, nós carregamos a glória de Deus, nós carregamos a presença de Deus, nós transbordamos dessa glória. Deus como fonte, ele nos autoalimenta constantemente e nós somos retroalimentados por esse mover sobrenatural de glória em glória, em glória, em glória e em glória. E essa glória da presença de Deus 24 horas por dia é que nos cura. O religioso, ele vive a igreja no domingo à noite, na hora que ele está no culto, na hora que ele lê a Bíblia. Ele separa, esse horário agora eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer meu devocional. Esse horário agora eu vou à igreja. Esse horário agora eu vou evangelizar. Esse horário agora eu vou discipular. Esse horário agora eu vou pregar. E as outras horas eu vou fazer minhas coisas, o meu eu. O Filho de Deus, ele é Filho de Deus namorando, tomando banho, na praia, no cinema. Onde ele estiver, ele carrega Cristo onde está. No casamento, na festa, no futebol, em qualquer lugar, ele vive 24 horas, de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, ele é Filho de Deus. Rafael levantou a mão. Fala, Rafael, diga. Não, é só fazer um comentário, porque esse tema é muito bom, porque, basicamente, eu entendo o que o professor estava falando, quando você iniciou falando lá do eu, né? Que no início não existia o eu, e sim nós. E uma vez, o professor Mateus, ele comentou comigo, ele falou que Deus, ele não quer nos salvar, ele quer nos matar, né? E isso tem tudo a ver com esse assunto, com o tema de hoje, porque quando você fala que Deus, ele quer nos matar, é justamente matar esse eu, né? Que é referente ao nosso ego. E pegando uma extensão, basicamente, que você falou agora no final, essa diferença do religioso para o Filho de Deus, basicamente são duas palavras. O religioso, eu definiria como a palavra fazer, ação, obras, e ser filho é a questão, acho como eu acabei de falar agora aqui, o do filho é ser, em essência, né? E é um tema que ele me autoconfronta, porque muitas vezes o professor Mateus, ele já me conhece há algum tempo, e muitas vezes eu, fazendo essa autorreflexão agora sobre o religioso e o filho, eu acho que em muitos pontos eu agi de forma religiosa, porque eu associei a questão de ser filho ou de nascer de novo por ações ou obras que eu pratiquei. Então, por exemplo, poxa, em um dia que eu não consegui ler a palavra, por exemplo, um dia corrido de trabalho, cansaço, ou seja, em qualquer outro tipo de situação, muitas vezes eu já me culpei
eu já me crucifiquei de, por exemplo, de ter ido dormir sem ter feito a leitura da palavra, como se eu tivesse lido a palavra naquele dia, como se isso fosse fazer alguma diferença para Deus, sabe? Do ato em si. Não, como o professor falou, não que ler a Bíblia faz parte, sim, da, da, do nosso, da disciplina espiritual, vamos dizer assim, né? Como orar, como jejuar. Mas não é o ato de ler a Bíblia que me torna, que faz com que que eu tenha um novo nascimento, vamos dizer assim, né? Então, é um tema que eu acho que traz uma autorreflexão e um olhar para cada um, né? Eu fazendo de mim mesmo essa autorreflexão. Mas pode dar continuidade, professor. Só mesmo um comentário que eu achei pertinente. Perfeito, Rafael, perfeito, perfeito. Eu não vou comentar muito para não alongar o assunto, porque o assunto é profundo e o tempo é curto. E, para finalizar, eu vou dizer uma última coisa para fechar, e vocês vão entender mais ou menos exatamente o que eu quero dizer. O Filho de Deus, ele é submisso ao Espírito Santo, submisso ao Rei Jesus, submisso ao Senhor Pai. O religioso, ele agrega, ele adiciona Deus na vida dele. Mas quem governa a Deus é ele. É ele que controla Deus e não controlado por ele. O Filho de Deus obedece o Pai. Ele entende que o Pai dele é a fonte de sabedoria, a fonte da verdade, que é o caminho, que é a fonte de vida, que é a fonte de paz e alegria. Então, ele se submete e fica debaixo da cobertura do Pai. O religioso não. O religioso coloca Deus debaixo de sua cobertura, mas quem é Deus é ele. O religioso, o eu dele, o pecado, a carne, é seu próprio Deus. E ele não sabe. Porque ele que governa Deus. É ele que diz a hora que ele vai orar ou não vai. É ele que diz a hora que ele vai para a igreja ou não lê. É ele que define a hora que ele faz e deixa de fazer. E ele marca a agenda. Ah, hoje eu vou para a igreja, hoje eu não vou. Hoje eu vou ler Bíblia de manhã, de tarde eu não vou. Eu vou orar aqui agora, depois eu não vou. Eu vou evangelizar tal hora eu não vou. Ou seja, quem está governando é o religioso. O Filho de Deus não. O Filho de Deus sente vontade de orar agora. O Espírito Santo bota o desejo de oração, ele vai dobrar o joelho agora e ora. O Filho de Deus, ele recebe um versículo bíblico tomando quantas vezes eu tomando banho, quantas vezes eu dirigindo o carro, quantas vezes eu trabalho na rua, e ali Deus me tomar espírito, eu chorar no meio da rua. Não tem hora. O vento sopra onde quer e leva onde quiser. A gente não sabe quando é que Deus quer falar com a gente. Não tem hora marcada porque Ele é o Senhor, não é eu. Não é eu que governo o Espírito Santo, é Ele que me governa. Não tem horário marcado para eu estar na presença de Deus. Porque eu tenho que viver Deus 24 horas. Então, Ele é o meu Senhor. Não tem hora e local. Observe, vou pegar o exemplo de Rafael aqui, ó. A maioria das pessoas que eu prego o evangelho é trabalhando. Eu estou no trabalho, Deus me toma no trabalho para pregar o evangelho, no meio da rua. Não tem momento. Eu posso estar de camiseta, sem camisa, posso estar suado, posso estar sujo, tomado banho, sem tomar banho. Eu posso estar fedendo, posso estar cheiroso. Deus me usa no meio da rua para pregar o evangelho. Não tenho que estar lá com paletó, sabe? Porque Ele que sabe a hora, o dia e o local. E nos lugares mais inusitados, nas situações mais inusitadas, Ele escolhe. Vou dar um exemplo só para ilustrar e vou voltar à explicação, mas eu lembro uma vez de Benihim. Benihim estava almoçando com um pregador famoso, Reinhard Bruck, e o Espírito Santo chamou ele para conversar no meio do almoço. E ele falou, Espírito Santo, agora eu estou almoçando. E aí, continuou a conversa. Quando Benihim foi pregar de noite, não veio unção nenhuma. Aí, Benihim orou, por que você não me usou, Espírito Santo? Quando eu te chamei para conversar, você não quis. Agora também não quero conversar com você, não. Então, quem é Deus? É eu ou Deus? Quem é Senhor? Eu ou Ele? Ele é o Senhor e Deus.
Ele que disse onde eu prego, quando eu prego, a hora que eu prego. Eu fiz um culto ontem na casa de Carlos e Érica. E eu não sabia onde eu iria. Eu estava orando com o pastor Charlie mais cedo e orando para ele. Aí eu senti de Deus na hora de sair no meio da rua. Literalmente no meio da rua. Eu saí andando sem destino. No meio da rua. Foi interessante. Foi na quinta-feira. Saí eu andando tarde da noite. Acho que era 9 da noite, não sei. Saí andando no meio da rua e orando: Senhor, Deus, abre uma porta e uma pessoa para eu pregar o evangelho e evangelizar. Olhava para um lado, olhava para o outro, para ver onde é que o Espírito Santo ia me guiar. E lá vai eu andando, aqui no bairro. E olhava para uma casa, olhava para outra, tudo fechado, comércio fechado 9 da noite. E eu lá, olhando para os rostos, dando boa noite para todo mundo, vendo que ia sorrir, me devolver o sorriso para ver se era a oportunidade de eu entrar com o evangelho. Eu com a vara de pescar ali, pronto para pescar. E conectado com o Espírito Santo. E aí eu passei em frente a uma casa. Passei e segui direto. Aí depois eu voltei para aquela casa, a casa fechada, uma casa amarela. E me veio a lembrança. Nessa casa mora Carlos. Aí eu procurei no celular o contato, não achei. Fui no WhatsApp, botei para pesquisar. Aí o nome Carlos apareceu, eu liguei. Carlos, eu estou aqui agora em frente à casa amarela, onde eu deixei você naquele dia. Aí quem atendeu foi a esposa dele. Ai, Matheus, espera aí que eu vou falar com ele aqui. E eu fiquei lá uns quase 10 minutos esperando, ele apareceu. Comecei a conversar com ele. E aí foi lá, ele me convidou. Ele não estava naquela casa, era a casa da sogra dele. Aí ele me levou para a casa dele. E naquele dia, eu fui conduzido a uma casa que eu não imaginava chegar. Há quantos anos não via Carlos? Sabe quantos anos eu evangelizo esse Carlos que estava no culto? 20 anos. Passei anos e anos mexendo na vida dele. E com o coração quebrado e frustrado. Poxa, eu passei tantos anos investindo nessa pessoa. E aí, quinta-feira, do nada, eu vim colher uma semente que eu plantei há 20 anos atrás. Comecei a plantar 20 anos atrás. E plantei, reguei. Eu levei ele para a igreja umas 100 vezes. E ele não ficou na igreja comigo. Agora, Deus permitiu eu estar com ele. Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então ele define a hora, o dia, o lugar. Eu não sabia, não imaginava. E aí no dia do culto, sábado, ele ia folgar domingo. Eu falei, Carlos, domingo eu volto aqui. Quando eu recebo a mensagem, eu vou folgar sábado. Aí veio dentro de mim, faça o culto na casa dele, que eu ia pregar no sábado. Aí me veio o Espírito lá, preguei e fiz o culto lá na casa dele. Vocês vão poder ver a filmagem que assistiu. Eu estou na casa de Carlos, onde foi feito o culto. Eu não tinha marcado data, não tinha marcado horário. E foi lá o dia, e eu não escolhi, porque é o Espírito Santo que me guia. Eu não sei o que eu farei hoje, eu não sei o que eu farei amanhã, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então, quem define minha agenda é o Espírito Santo. Quem define as pessoas que serão meus discípulos é o Espírito Santo. Quem define o que eu vou pregar e como eu vou pregar é o Espírito Santo. Uma pessoa que é guiada por Deus, ela é governada por Deus, ela não tem opinião própria. Ela não tem livre-arbítrio. Ela é escrava de Deus, ela é filha de Deus, ela serve ao rei e Deus a governa. O tema hoje é cura interior. E a cura interior, ela é alcançada quando o meu eu morre. Por que a cura interior é alcançada quando o meu eu morre? Porque quais são os motivos das doenças emocionais? As 3 principais fontes de doenças emocionais. 3 não. Perdão. Tem mais algumas. Vamos daqui, ó. Medo, ansiedade, angústia, rejeição e solidão. São as 5 principais fontes de todas as doenças emocionais. Toda pessoa que tem algum problema emocional, ela se sente só, algum problema de falta de amor de alguém, se sente rejeitada por pai, por mãe, por marido, por filho, algum tipo de rejeição, abandono, rejeição. Ela se sente desprotegida, que traz medo. Ela se sente angustiada com o que aconteceu com o passado dela e ansiosa com o futuro. São os principais motivos de todas as doenças emocionais. Quando o seu eu morre, você nunca mais está só. Deus te abraça e você nunca mais se sente rejeitado.
Você não se preocupa com o dia de amanhã porque você confia em Deus e descansa em Deus? Tudo você apresenta a Ele? O passado já morreu, jogou no mar de esquecimento, não importa o que aconteceu, Ele transforma, ressignifica, reconstrói. E Ele te protege. E você te protege. Todas as fontes das doenças emocionais acontecem quando o seu eu morre e você se torna o filho de Deus. Mas na religião isso não acontece, porque você não tem controle, continua com medo, você não sabe o dia de amanhã, continua ansioso, você se sente culpado pelos seus pecados, continua angustiado, você se sente rejeitado pelos irmãos, se sente sozinho na igreja, você está rodeado de irmãos, mas muitas vezes se sente sozinho. Ou seja, ir para a igreja e praticar a religião não supre essas carências emocionais. Quem supre isso é Jesus, o Espírito Santo é Deus. Não é a igreja, não é a religião, não é os irmãos em Cristo, não é ler Bíblia, não é orar, não é jejuar que vai curar sua alma. Quem cura sua alma é o Espírito Santo, o novo nascimento. E ali você é curado de dentro para fora. Então os religiosos não serão curados de depressão, os religiosos não serão curados de crise de ansiedades. Pelo contrário, piora. Eu fui um religioso que teve síndrome de pânico, eu fui um religioso que tinha transtorno de ansiedade generalizada, eu fui um religioso que tinha depressão, eu fui um religioso que andava doente emocionalmente, cheio de culpas, de demônios, de medo, de remorso. Vivi crises horríveis dentro da igreja, me senti rejeitado pelos irmãos em Cristo, me senti roubado na igreja, me senti humilhado, passei todo tipo de prova e tribulação dentro da religião. Mas o novo nascimento, e quando eu me senti amado por Deus, quando eu me senti acolhido por Deus, quando eu me senti protegido e amparado por Deus, quando eu me senti realizado e satisfeito em Deus, e não porque eu tenho um carro, deixo de ter um carro, não porque eu sou bonito e musculoso, ou porque eu visto a roupa tal, ou porque eu tenho a casa tal, porque eu tenho isso, aquilo, outro. Não é o que eu tenho, é quem eu sou. E ali minhas ansiedades, minhas angústias, meu passado, minha história, meus medos, todas as minhas direções, o Espírito Santo curou através do novo nascimento e não da religião. Eu já li a Bíblia várias vezes, ler Bíblia não me curou. Não é o ler Bíblia que me cura, quem me cura é Jesus, quem me curou é o Espírito Santo. Então você acha errado ler a Bíblia? Não. A questão não é errado ler a Bíblia. Você lê a Bíblia com que intenção? Com que propósito? Com que objetivo? Se você lê a Bíblia porque o Espírito Santo te move a ler, a você ter um encontro com Deus através da Bíblia, e ali ouvir a voz de Deus, e aquela voz te curar, te restaurar, te transformar, ter uma revelação, ter um rema, ter o verbo vivo, encarnado, e você, através dessa palavra, você é confrontado, você é transformado, aí você está lendo a Bíblia de verdade. Mas se eu estou lendo a Bíblia para criar orgulho espiritual, para pregar bonito, para me sentir inteligente, para dizer que eu sei a Bíblia, não vai mudar nada a sua vida. Se você ora com a intenção errada, você é um repetidor de palavras vãs. Mas se você ora em comunhão com Deus, você realmente entendeu o que é oração. Então, vida com Cristo não tem nada a ver com religião. Tem uma frase que eu ouvi, essa frase não é minha. Desde já estou me protegendo pelos direitos legais aí, que eu não estou colocando essa frase, só estou reproduzindo. Eu ouvi em Jesus Cop, no seminário que teve agora sobre cristianismo artificial, tá no YouTube. Então tá lá, eu tenho como provar que não é minha. E foi um professor de teologia que falou. Então, se você quiser atacar, vai atacar ele. É um professor renomado no Brasil. Não tenho nada a ver com isso. Só estou pegando a frase dele emprestada antes que você queria jogar faca em mim, querer me esfaquear, querer me crucificar. E ele disse assim: a religião é o estado mais degradante que um homem pode chegar. A religião foi a melhor arma de Satanás para desviar o homem de Deus. Pois é. Vou dizer de novo. A religião é o pior estágio mais degradante que um homem pode chegar. A religião foi a melhor arma que o diabo conseguiu desviar os filhos de Deus. Me perdoe, mas é uma verdade que eu concordo com essa frase, apesar de não ser minha. Se você viveu a religião aqui até hoje, hoje é um dia de arrependimento. A pregação terminou aqui e agora vai iniciar a ministração. Exatamente, Massana, religião controlada por homens. E eu quero agora ministrar sobre sua vida. Se você até hoje, em algum momento, viveu a vida de religião e está sofrendo por angústias, você que me assiste no YouTube agora,
Se essa mensagem falou com você agora, eu quero lhe convidar para você fechar os olhos agora. Respirar fundo agora. É hora de você confessar. Esse é um momento para você confessar. Esse é um momento para você pedir perdão. Esse é o momento para você se arrepender. Esse é o momento pela primeira vez, não importa se tem 20 anos de igreja. Esse provavelmente pode ser a primeira vez que você vai nascer de novo. Hoje. Você pode anotar essa data hoje. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 8 de março de 2026. Hoje, domingo, 22h50. Quem está no YouTube aí, eu não sei que dia você está assistindo. Mas hoje, esse dia, pode ser o dia de você nascer de novo. Uma oportunidade de você ter um encontro genuíno com Deus. Hoje é o dia de você se libertar de todos os traumas que a religião te causou. Não sei se você estava debaixo de uma religião que te oprimiu, uma religião que te traumatizou, uma religião que te feriu, uma religião que te roubou, que te humilhou, que te machucou, que te alienou, te fanatizou. Hoje é o dia de você botar para fora essa dor, de você confessar seus pecados, se arrepender, de você chorar na presença de Deus. Agora, onde você estiver agora, eu sei que está aqui no ao vivo comigo, que você agora, baixe a cabeça onde você está agora e fale como Nicodemos para você nascer de novo. É uma oportunidade hoje de você nascer de novo do Espírito, não pelo banho da religião, não pelo batismo de água da religião, mas um verdadeiro nascer do Espírito através do Espírito, pelo Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo quer te convidar a um novo nascimento. Não quer mais que você use a religião como anexo, mas uma parte de sua vida, onde você divide com os coaches. Os coaches têm uma coisa chamada roda da vida. E eles pegam lá espiritualidade, saúde, finanças, trabalho, família, lazer, estudos, intelectualidade, descanso, saúde, filhos, viagens. Ele divide lá a roda da vida para você dividir. E a religião, que é a espiritualidade, é uma área. Não. A partir de hoje, você não vai viver mais a religião como a área. Você vai viver Deus como centro, 100%. E Deus vai transbordar o Espírito Santo dele na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu horário de lazer, em todas as horas do dia, você dormindo e acordando com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, onde você estiver, na escola, no trabalho, com o vizinho, na padaria, no açougue, no mercado, no ônibus, em todos os momentos. Esse é um momento agora de você pedir perdão e falar do seu jeito. Senhor, eu não quero nada que Mateus tem para me oferecer. Mas se o Senhor usou seus lábios agora e foi o Senhor através da boca dele que falou comigo, eu quero ter um encontro contigo hoje. Ó Senhor, peço perdão se não consegui ter esse encontro até hoje na minha vida. Te busquei da maneira errada, me ensinaram errado, te busquei com a intenção do coração errada. Eu não tinha entendido ainda. Eu não tinha entendido o que era nascer de novo. E estou sofrendo aqui depressão, estou sofrendo aqui ansiedade, estou com crises, mas eu quero encontrar o Senhor como minha satisfação, o Senhor como minha vida. Eu quero morrer para esse mundo de pecados, morrer para esse mundo carnal, eu quero negar esse eu. E eu quero viver Cristo, vida com abundância, a paz e a alegria do Espírito. Eu quero transbordar esse Espírito que me dá paz, que me dá alegria, que me traz segurança, que cura minha alma profundamente. Esse é o momento seu agora de você orar. Ore agora. Fale com os lábios, fale em voz audível, confesse. Esse é o seu momento agora. Lembre de quantas vezes você foi religioso, religiosa, por ignorância, por imaturidade. Você não sabia, não tinha consciência, mas hoje você foi confrontado a nascer de novo como Nicodemos. Hoje o Espírito Santo está usando meus lábios aqui para te dizer: filho meu, filha minha, abra a mão da religião e venha viver verdadeiramente o meu reino.
Venha viver a minha vida que eu tenho para te dar. Não é uma vida religiosa. Conheça a minha verdade e eu te liberto. Eu te liberto e não a religião. Através do conhecimento de mim como a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Diz o Senhor Jesus para ti essa noite. Esse é o momento de você ter um encontro com Deus hoje, nascer de novo e transbordar esse Deus em todas as áreas de sua vida. E sentir uma paz que excede todo entendimento, uma paz sobrenatural. Não importa se você está em crise no casamento, passando por divórcio, algum parente seu morreu, alguém está doente em sua casa, passando por crise financeira, Deus vai te consolar quando você entender que nada dessas coisas se compara com a glória de Deus. E você vai se sentir satisfeita, pleno em viver ao nascer de novo, ao morrer para essas coisas. Elas não vão te afetar mais, porque Cristo será sua resposta. Jesus Cristo será seu pai, sua mãe, seu marido. Deus será tudo, o Espírito Santo será tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vai suprir todas as suas necessidades. Tudo que você sempre necessitou, você vai encontrar resposta em Cristo Jesus. Hora de levar para a cruz suas ansiedades é hoje. Hoje é um dia de você trazer para a cruz todas as suas ansiedades. Lançai sobre ele vossa ansiedade e ter cuidado de vós. Lançai sobre ele todo o seu medo. Hoje é o dia de você botar seu medo no altar, sacrificar o seu medo junto com o seu eu, junto com suas ansiedades, trazer suas angústias aqui hoje, todas as suas dores e preocupações, trazer todo o seu passado e sua história e jogar ao pé das cruzes, entender que ele levou sobre si suas dores, ele levou sobre si seu passado, ele levou sobre si toda a sua história, e ele traz uma nova história, uma nova identidade, ele faz rei e rainha, sacerdote, sacerdotisa, filho amado, filha amada, ele te ama, Jesus te ama. Isso não é uma frase, um slogan, não é uma frase para você vulgarizar e dizer para todo mundo, mas é uma coisa para você viver o amor pleno, o amor ágape. Ele realmente te ama de verdade ao ponto de entregar seu filho unigênito. Essa frase, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, não está em nenhum outro livro da Bíblia. Só está na conversa de Jesus com Nicodemos. Essa frase está ligada ao novo nascimento. Romanos 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis, não tome a forma, não se conforme, não seja como o mundo, não se conformei, não seja parecido com o mundo, não seja imagem e semelhança do mundo, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos, metamorfose, transformai-vos à imagem e semelhança de Deus, mas transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado através do sacrifício vivo. Você tem que morrer, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, com a mente, a sua mente tem que ser a mente de Cristo, ser transformado pelo vosso entendimento. Quando você morre e deixa de se conformar com o mundo e ser transformado através do culto racional, você passa a conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você não tem como conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não morrer, deixar de ser conformado ao mundo. Você precisa ser transformado no vosso entendimento pela palavra que é Cristo, através do Espírito Santo. Essa noite é noite de transformação, é noite de restauração, é noite de cura e libertação, é noite de morrer verdadeiramente para tudo que te afligiu até hoje e nascer na paz, como fruto do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a plena paz em Deus e nunca mais ter nenhuma preocupação e ansiedade. Aleluia! Glórias a Deus. Convido o pastor Charles para fazer a oração final, mas antes eu quero lhe dar a oportunidade para você que foi ministrado e queira compartilhar conosco algo de Deus falou contigo essa noite. Por favor, abra seu microfone. Se possível, também abra a câmera, em nome de Jesus.
Aleluia. Quem vai ser o primeiro a falar? Glória a Deus. Louvado e glorificado o Senhor. Rafael, Cineia, Leila, Sandra, Pastor Charles, quem foi ministrado por Deus hoje pode compartilhar algo de Deus. Rafael já abriu o microfone no meio da ministração. Foi tão forte que ele não aguentou esperar o final. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas quem mais além de Rafael? Se quiser, Rafael, falar mais alguma coisa, esse é o momento de deixar seu testemunho para aquele que está no YouTube nos vendo. Também se crescer com o que foi edificado, você que está no ao vivo, compartilhe. Irmã Sandra Glória vai a começar. Deus, pastor Mateus, assim, é muito edificante. Como o senhor falou, que é difícil, né? Porque pessoa que ela está numa religião, até mesmo intencional, né? Porque foi ali, já cresceu naquilo ali, já criou aquele hábito, né? E até sair de dentro, né? E aí, como é que se diz? É difícil, né? Como o senhor falou, mas através da oração ajuda muito, né? A gente reconhecer, né? Essas informações, né? Que é do controle, né? O homem que controla, né? A religião, né? E quando é filho de Deus, não, filho de Deus, Deus já lhe chama qualquer hora, qualquer momento, né? E para conversar, para fazer alguma missão, né, cumprir algum propósito. Isso aí é muito edificante. Agradeço a Deus, né, por tudo isso. E glória a Deus, a libertação vai sendo libertada. Não é de um dia para o outro, né, que a gente tem que tirar tudo aquilo, né, tudo aquilo dentro de nós e ser limpo, né, ser uma nova, como diz, nova criatura, nascer de novo, nascer. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Lucinéia, Leila, quem vai nos dar a graça de dar uma palavra final aí, nem que seja 30 segundos. Quem vai querer dizer alguma coisa em nome disso, compartilhar aqui a experiência da mensagem de hoje. O que é que Deus ministrou no coração de vocês? Hein? Estão tímidas ou estão impactadas? Ó, eu, Rafael abriu o microfone. Fala, Rafael. eu posso pegar como aprendizado dessa mensagem de hoje um autoconfronto mesmo, sabe? Um confronto porque essa questão do ser religioso, enquanto você ia ministrando, eu pude perceber com quantas, em muitos momentos, eu fui um religioso, na verdade, né? E achar que estava sendo um filho de Deus, mas na verdade eu sou um filho de Deus, mas dentro dessa diferença que o senhor falou hoje na ministração, me confrontou muito dentro desse aspecto de praticar, né, de ação, de ser um religioso em muitas atitudes. E eu levo isso, um aprendizado muito grande nessa ministração de hoje. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, Rafael. Para quem não sabe, quem estiver no YouTube e não conhece, Rafael é meu discípulo aqui de Salvador. Anda colado comigo aí. Já conhece esse mocotó direitinho. Glória a Deus. Se a irmã Lucinéia e a irmã Leila quiser falar nada, eu vou respeitar. Mas vou dar a última oportunidade para vocês. Lucinéia abriu o microfone. Pode falar, irmã Lucinéia. A paz a todos. Amém. O que o Rafael, né? O Rafael acabou de falar e realmente essa mensagem de hoje, muitas das vezes a gente está dentro da igreja, mas nós estamos fazendo tudo, buscando tudo, né? Dizendo que a gente está ali com Jesus, Jesus é nosso mestre, Jesus é o que dirige a nossa vida, mas a gente às vezes não passa simplesmente de um ativismo religioso, né? Dentro da igreja, a gente fazendo tudo, a gente querendo fazer tudo, e essa palavra aí que o pastor entregou, né? A gente não pensa muito nisso, né? Do ser um filho de Deus, né?
e aquele que faz as coisas na obra do Senhor. Né? Então, foi assim, realmente foi bem impactante, né? Quando o pastor ainda falou assim, Deus, Jesus, ele vem e nos mata, né? Ele quer nos matar, ele quer nos matar o nosso eu, né? Porque aquele eu que a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, que a gente sabe fazer, e muitas das vezes a gente ainda até diz, eu não peço ninguém para fazer por mim, porque ninguém sabe fazer como eu sei fazer. Quantas das vezes a gente coloca isso na nossa vida, né? Em várias áreas, em várias outras coisas. Verdade. Mas esse Filho de Deus, esse morrer que Jesus falou para Nicodemos, né? Nascer de novo. E para nascer de novo, nós temos que realmente morrer, né? Para ter uma nova vida. Porque é quando a gente deixa, né? A gente fala como o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Amém. Então, eu quero dar parabéns aí por essa aula, que foi maravilhosa. Né? Eu confesso que hoje eu tinha esquecido. Aí, quando eu peguei meu celular, era 2h08, 10h08. Aí a minha aula, eu acho que foi o pastor Charles que mandou, Lucinéia, 10h03. Aí eu pensei, meu Deus, posso perder, não? É porque eu trouxe meu neto para minha casa e eu ia me interti com ele e eu esqueci. Mas eu entrei, o pastor Charles ainda estava entregando a palavra, consegui pegar desde o início. E agradeço muito ao meu Deus, primeiramente, e ao pastor Mateus e o pastor Charles aí por essa oportunidade aí na minha vida. Amém. Amém, glória a Deus. Irmã Leila, vai dizer alguma coisa? A paz do Senhor. A paz. Como a irmã Sandra falou, assim, é muito complexo, né? Uma vida inteira, às vezes, a gente vive uma vida inteira sendo religioso e, às vezes, é necessário, né? Esse confronto mesmo para a gente entender o que a gente está vivendo, a situação que a gente se encontra. Mas quando você entende o que é o nascimento, quando você entende que você já não vive mais para você, quando você entende que antes de você tem que entender que vive Cristo, toda a sua vida muda, toda a sua vida, toda a sua postura. A gente já não vive mais as coisas que a gente já vivia. Então, é o que? É uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, mudança de direção, mudança de visão. Então, quando a gente vai entendendo o que é o nascimento, porque a gente às vezes tem uma visão muito errada, como todos nós tivemos aqui hoje essa aula, e eu passei muitos anos sendo religiosa dentro de uma igreja, e anos que eu não conhecia a Cristo, então eu não sabia do nascimento, do novo nascimento. Então, as pessoas também não nos informam direito, as pessoas não nos ensinam devidamente a palavra. Então, você vive ali na religiosidade achando que aquilo é a verdade da sua vida, mas não é. Cristo te traz para uma nova realidade. Quando ele começa a viver em você, ele te traz para uma nova realidade. Então, aquelas coisas que você vivia já te incomodam, você já não gosta, você vê que está errado, você se sente incomodado. Isso é o confrontamento da palavra. Então, para você viver um novo nascimento, você tem que realmente estar vivendo na palavra, se confrontado na palavra, porque o que molda a gente é a palavra. Só que o nascer vai muito além da palavra, né? Porque a palavra ela tem que estar viva em você. Esse que é o diferencial. Essa palavra ela tem que estar viva, viva. Ela tem que fazer efeito primeiro em você. Assim, Cristo vivendo mesmo em você. Você tem que abrir mão de você para Cristo viver em você. E eu estava aqui pensando, falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Porque a gente fica até com medo, né? Mas o Espírito Santo vai ministrando na gente. Então, eu tenho vivido isso, essa palavra viva dentro de mim. Viva, Cristo vivendo em mim. Esse é um novo nascimento. Você passa a viver, mas só que você vive agora para Cristo e em Cristo. Amém?
Amém. Amém. Pastor Charlie, pode fechar e fazer a oração final. Amém. Quando o Senhor falou comigo sobre religião, ele mostrou para mim o irmão do filho pródigo como religioso e o filho pródigo como alguém que nasceu de novo. E uma das coisas que ele fez comigo foi eu estudar a questão da palavra religião. Mas não é estudar o original, não, a origem dela, religião, religar com Deus, não. É estudar como ela se originou, qual era o requisito. Vou te simplificar. É simplesmente assim, ó. Religião é uma pessoa que te manda fazer coisas para te ligar com Deus. Isso é religião. Uma pessoa que te manda fazer ofertas e sacrifício, isso aí veio desde a antiguidade. Para te ligar com Deus. Mas, segundo o Evangelho, Jesus fez toda a obra que nos uniu com Deus. Jesus não me ligou com Deus, Jesus me fez um com Ele. É muito diferente. É muito diferente. Tá? Isso é religião, isso é cristianismo. Pastor, Então, sempre que você tiver que fazer algo, sempre que você tiver que fazer algo, você não precisa. Eu faço agora porque eu amo. Eu faço porque eu reconheço. Eu faço porque eu sou filho amado. Efésios 5, versículo 1. No original está assim: como filhos que sabem que são muito amados pelo Pai, agora imitem a Ele. É por isso que eu faço. Não porque eu preciso fazer algo para me ligar com Deus. Eu tenho que fazer para estar bem com Deus. Não. Jesus já me fez estar bem com Deus. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala, Rafael. não, eu pensei que você ia encerrar a mensagem, por isso que eu entrei depois de sair. Na verdade, o que o senhor falou me surgiu uma dúvida. Então, seria errado dizer que Jesus me uniu com Deus? Porque o senhor comentou, se eu não me engano, que, na verdade, Jesus me fez um com ele, correto? O senhor falou? Amálgama. Você e o Espírito Santo tornaram um. E o Espírito Santo é Deus. Certo, certo. Então, Entendeu? Amálgama. A então, palavra amálgama. amálgama. Ou seja, o correto é que, através de Jesus, eu me torno um com Deus e não que eu fui unido a Deus, correto? Não. Você é um com Deus. Hoje Ah, você e ele são um. Por isso que a gente tem que pensar onde nós vamos, o que nós vamos fazer, o que nós deixamos de fazer, se nós podemos fazer. Porque nós temos um dono, um proprietário e fomos consagrados para ele. Nós somos dele. Pertencemos a ele. Tudo que o pastor Mateus falou, certíssimo. Certíssimo. Entendeu? A religião, ela faz isso. A religião, ela te dá essa conotação. Um Deus distante e você aqui. Agora não. Se ele mora dentro de mim, eu sou o quê com ele, Rafael? Ele mora em mim. Filho, Sou um com ele. Ele perfeito. mora em mim. Eu sou um com ele. Ele mora em mim. Eu não busco Deus, eu levo ele onde eu vou. Eu não busco ele. E isso vai muito de encontro com o significado da palavra religião, que é religare, né? Eu acho que É, ele em grego. Eu acho que vai o que o senhor acabou de falar. É uma pessoa tentando religar você a Deus através de atos, doutrinas, regras, ações, obras, né? Sim, é isso mesmo. Aí Jesus vem e me torna um com o Pai. Me torna um com o Pai. Se eu sou filho, tenho o mesmo sangue. Se eu tenho o mesmo sangue, sou um com ele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aquele que amalgama com Cristo. Cristo é quem? Cristo é Deus. Se eu estou amalgama com Deus, eu sou um com ele. E o Espírito testifica com o meu espírito. Eu e o Espírito somos um, amálgama, somos um. Esse que é o problema, a gente achar que há dor, que não, agora não. Eu posso fazer o que eu quiser ainda, posso ver do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, não. Sou um com ele.
Onde eu estou, ele está. Onde eu estou, ele está. Sabe o que eu fiz quando eu descobri isso? Peguei tudo que eu tinha escrito de estudo. Vocês não têm ideia do tamanho de fogueira que deu. E falei assim, nasci de novo hoje. E vou aprender agora a andar com Deus. Até hoje eu aprendi a andar com o homem. Agora eu vou andar com Deus. Porque até hoje eu precisei de um homem dizer para mim qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora eu não preciso mais. Agora eu tenho o Espírito Santo. O Santo do Santo é aberto para mim. É aberto para mim, eu não preciso mais disso. Queimei tudo. Mas queimei tudo. Você não tem ideia da pilha de papel que deu, que eu queimei. Destruí tudo. Falei, vou começar de novo. Agora é eu e Deus. É eu e o Pai. Nós somos um. Entendeu? Essa é a grande realidade. O Evangelho, entendeu? O Evangelho, ele declara que Jesus veio unir o homem com Deus, com ele. O homem e ele tornar-se um só. Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Que eu diminua e que ele cresça. Essa é a grande verdade. Amém? Vamos orar então para nós encerrarmos. Em nome de Jesus. Certo, Rafael? Oi, não entendi, pastor? Certo? Certinho? Ah, certinho. Obrigado pela explicação. Nada. Se perguntarem para mim assim, para mim virar crente agora, tem o evangelho que eu tenho que mudar de religião, eu respondo para a pessoa desse jeito: você já tem uma religião para jogar fora. Joga ela fora e segue Jesus. Acabou. É isso aí, assim que funciona. Senhor, te adoramos e louvamos por esse momento, te agradecemos por essa palavra maravilhosa que o jovem pastor Mateus trouxe, que abre a nossa visão, Senhor, o porquê que no meio dos religiosos não há cura, porque não há união, não há intimidade, não há, Senhor Deus, um fato do que nós somos de verdade com o Senhor agora. Nós estamos unidos com o Senhor, não tem como mais separar. Aquele que nasceu de novo é um só. É um só. Nós somos um só com o Senhor. Não existe aquele negócio de eu mais. Somos nós. Somos nós agora. Nós não buscamos mais o Senhor, porque o Senhor já nos encontrou em Cristo. O Senhor veio nos buscar. O Senhor veio à nossa busca, como diz lá em Isaías 53, que eu li no começo. E agora fomos achados. E o Senhor foi tão maravilhoso que nos fez um com o Senhor. É agora, é nós que levamos o Senhor aonde nós estamos. É por isso que o pastor Mateus, esse jovem pastor, que tem me alegrado muito o coração, por isso que ele prega onde está, ele é um cristão onde ele está. Porque ele sabe que ele é um com o Senhor aonde ele está. O Senhor está presente com ele aonde ele está. Eu posso até usar uma palavra assim bem mais forte aqui. Hoje nós somos a arca que carregamos a glória. Vou repetir, Senhor, nos dá essa revelação no nosso coração. Hoje nós somos a arca que carrega a glória, que leva a glória. Isso é maravilhoso, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela cura que o Senhor nos deu. Eu agradeço em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso. Obrigado pelo testemunho de cada um. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor resplandeça a face dele sobre cada um de vocês e vos dê a paz sobre cada um e sobre cada um de suas familiares. E a vocês também que nos seguem pelo YouTube. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e estou encerrando a gravação.